Duas crianças estavam com uma enorme dor de cabeça e você vai se surpreender com o motivo. Uma figura completamente misteriosa e assustadora é descoberta em uma foto. E você não vai acreditar no que um homem encontrou junto de um bebê abandonado na beira de uma perigosa estrada. Esses são os casos que veremos hoje. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conheça essas incríveis histórias. Foto reveladora. Você com certeza já deve ter sentido uma terrível dor de cabeça, não é? Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a ter uma dor de cabeça de vez em quando. Geralmente, essas dores ocorrem por causa de estresse, desidratação ou cansaço. Porém, quando os filhos de uma mulher chamada Beth Paulette começaram a sentir dores de cabeça todos os dias, ela acabou descobrindo uma coisa chocante. Uma dorzinha de cabeça é normal, mesmo em crianças e adolescentes. Por isso, nos primeiros dias que um de seus filhos reclamou de dor de cabeça, ela simplesmente deu a ele um remédio, imaginando que talvez fosse apenas cansaço. No entanto, ela logo percebeu que essa não era apenas uma simples dor de cabeça. Com o tempo, essas dores logo se tornaram frequentes. E para piorar a situação, seu outro filho começou a sentir as mesmas dores. Isso deixou a mulher muito preocupada. Por isso, Beth chegou à conclusão de que apenas dar algum remédio todos os dias não adiantaria. Ela tinha que descobrir o que estava fazendo mal a seus filhos e eliminar o problema pela raiz. A primeira coisa que ela notou é que ambos se sentiam bem antes de ir à escola. Depois, quando voltavam, assim que desciam do ônibus escolar, começavam a reclamar das dores de cabeça. E como ela já tinha se certificado de que eles estavam dormindo o suficiente e se hidratando bem em casa, o problema só podia estar acontecendo durante o período escolar. Assim, Beth começou a investigar o que estava acontecendo lá. Sempre que podia, ela mandava uma mensagem para um de seus filhos perguntando como estavam. Em um determinado dia, quando ela mandou uma mensagem na hora do almoço perguntando o que tinham comido, ela recebeu uma foto que a deixaria completamente assustada. A foto do almoço de seus filhos, além de surpreender a mulher, também a fez ficar com muito nojo. Parte da comida parecia estar completamente queimada, e alguns outros alimentos ela nem sequer conseguiu identificar o que eram. Assim que seus filhos chegaram em casa, ela imediatamente perguntou sobre as comidas que serviam na escola. Afinal, aquilo poderia ser algo incomum. No entanto, para sua surpresa, todos os dias eram servidos alimentos como aqueles. Por isso, muitas vezes, seus filhos não conseguiam comer e acabavam ficando sem almoço. Finalmente, Beth tinha descoberto a razão das dores de cabeça constantes de seus filhos, e ela sabia que algo tinha que ser feito. Até porque ficar sem almoçar, além de ser muito prejudicial para a saúde, principalmente para um adolescente ou criança que estão em fase de crescimento, com certeza também afetaria o desempenho de seus filhos e de outras crianças na escola, pois é praticamente impossível prestar atenção em algo de barriga vazia. Mas Beth também sabia que sozinha não conseguiria mudar nada. Ela precisava de ajuda e, depois de pensar bastante, teve uma ideia genial. Com certeza alertaria todos os outros pais do perigo que seus filhos passavam. Ela entrou em contato com um canal de TV local chamado WTVR CBS 6, que assim que recebeu sua mensagem, decidiu fazer uma reportagem na escola mostrando a condição dos alimentos servidos aos alunos. Depois de pouco tempo, quando a notícia começou a se espalhar, a funcionária que era responsável pelos lanches da escola foi demitida e várias mudanças foram feitas para que aqueles alunos tivessem uma alimentação balanceada e saudável. Com certeza, por causa de sua atitude corajosa, Beth ajudou não só seus filhos, mas a escola inteira. Bebê abandonado. Um homem chamado Roger Prater, que é líder de um grupo de jovens de uma igreja, voltava de uma viagem em um parque de diversões com algumas crianças, quando viu algo que o surpreendeu. Enquanto dirigia sua van por uma estrada interestadual de Oklahoma, por volta das 4 da tarde, ao longe ele viu algo que parecia ser uma cadeirinha de criança. Ao chegar mais perto, ele viu que tinha algo lá dentro e pensou que talvez fosse uma boneca ou algo do tipo. Porém, pouco tempo depois, aquela estranha figura começou a se mexer. Embora não pudesse acreditar que havia um bebê abandonado na beira de uma estrada, ele imediatamente parou sua van e foi conferir o que tinha visto. Para sua surpresa, dentro daquela cadeirinha tinha um bebê.
Como não sabia há quanto tempo aquela criança estava ali, imediatamente ele a pegou no colo, torcendo para que não tivesse acontecido o pior. E para sua alegria, aquele belo bebê estava vivo. Como o local onde estavam era extremamente quente, Roger correu para dentro da van, com o bebê em seu colo, e ligou o ar-condicionado, fazendo seu máximo para salvar a vida daquela criança. Encontrar uma criança abandonada já é uma surpresa enorme, porém, o que ele encontraria dentro daquela cadeirinha de bebê o deixou ainda mais surpreso. Quem quer que tivesse abandonado aquela criancinha havia deixado também $5.500, além de vários documentos juntos dele. Roger não perdeu tempo e rapidamente levou o bebê para um hospital. Para o alívio de todos, aquela criança tinha apenas algumas poucas queimaduras por causa do calor. Aparentemente, ela tinha ficado no sol por cerca de 30 minutos. É claro que, imediatamente, Roger também comunicou à polícia sobre tudo o que tinha acontecido. Rapidamente, os policiais conseguiram identificar a mãe daquele bebê usando os documentos encontrados. E o mais estranho de tudo é que aquela mãe sequer precisava abandonar seu próprio filho numa estrada. No estado de Oklahoma, existe uma lei que permite às mães abandonarem seus filhos, o deixando sob os cuidados do estado. Por isso, a atitude dela se tornou ainda mais irresponsável. Afinal, aquela criança, com certeza, não teria sobrevivido caso Roger não a encontrasse a tempo. Assim que localizaram e encontraram aquela mãe, as autoridades a levaram a um hospital para que fizessem alguns exames psicológicos e, por fim, acabaram retirando a guarda daquela criança de sua irresponsável mãe, o deixando para adoção. E como essa história acabou ficando famosa, várias pessoas apareceram com o interesse de o adotar e dar uma vida melhor a esse pobre bebê. Roger ficou muito feliz por ter salvo a vida de uma inocente criança. De acordo com ele, tudo o que aconteceu com certeza teve a influência de Deus, e ainda disse que quando aquela criança crescer, ele ficará muito feliz de o encontrar novamente para dizer que Deus tinha salvo a vida dele. No fundo da fotografia. Você conhece um lugar chamado Dundas Peak? Bom, talvez ele não seja tão conhecido aqui no Brasil, mas esse é um dos lugares mais famosos do Canadá, principalmente para amantes de fotos que vivem buscando lugares incríveis para registrar uma fotografia. Mas não pense que registrar uma foto dessas é algo simples. Na verdade, exige muita coragem subir até o topo da montanha e ficar na beira de um enorme precipício para conseguir o clique perfeito. Porém, isso não impede milhares de pessoas de, assim como esse homem, tirar uma bela foto e conseguir algumas curtidas em suas redes sociais. Mas, nessa foto em específico, existe um mistério bizarro, que até hoje bota dúvida em várias pessoas. Alguns dias depois que essa foto foi postada, a prima desse homem decidiu aceitar o desafio de escalar aquela montanha e recriar a foto de seu parente. Porém, algumas pessoas na internet, ao ver as suas fotos, notaram algo diferente, que deixaria todos assustados. Embora suas fotos tenham sido tiradas praticamente do mesmo ângulo, na foto daquele homem havia uma figura completamente misteriosa. Em um famoso fórum chamado Reddit, um usuário chamado Sliced Beef fez uma postagem sobre a foto, mostrando algo no fundo da imagem que parecia ser alguém extremamente magro. Alguns detalhes começaram a chamar a atenção desse usuário. Primeiro, aquele local da montanha era, de acordo com ele, completamente inacessível para um humano e era impossível ficar de pé ali. Além disso, essa figura assustadora estava apenas na foto daquele homem, não aparecendo na fotografia quase idêntica de sua prima. E o mais assustador é que, ao dar um zoom na imagem, perceberam que aquela misteriosa pessoa parecia não ter rosto e era muito mais magra que o normal. À medida em que a foto ia ficando famosa, diversas pessoas começaram a dizer que aquilo era um fantasma, já que várias pessoas se perdiam naquelas montanhas e acabavam falecendo. Já outras pessoas falavam que aquilo era apenas um reflexo do sol em uma das rochas. Porém, algo aconteceu que botaria uma dúvida em todos. Um outro usuário do Reddit disse que, embora aquele lugar pareça completamente inacessível, na verdade existe uma trilha que leva até aquele lugar. Ele inclusive disse que, mais ou menos durante o mesmo período em que a misteriosa foto foi tirada, ele fez uma caminhada por lá e que talvez ele pudesse ser essa figura misteriosa. No entanto, a verdade é que ninguém sabe o que é essa estranha pessoa no fundo da foto e o mistério continua até hoje. Falando em fotos, você sabia que uma simples fotografia pode mudar para sempre a vida de uma pessoa?
Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o homem que vendia canetas para alimentar sua filha. Mas essa foto mudou para sempre a vida dele. Clique no vídeo aí na tela e saiba mais sobre essa história.